que a tua mão poderosa, Senhor, se estenda sobre mim e sobre todos aqueles que entrarem nesta pregação para ouvir e também edificarem. Senhor, em nome de Jesus, eu oro para que, ao nome de Jesus, todo joelho se dobre, ao nome de Jesus, toda língua confessa que Jesus Cristo é o Senhor, para a glória de Deus, em nome de Jesus. Senhor, eis-me aqui como um vaso vazio de mim mesmo, Senhor, usa para a tua glória, usa, Senhor, para que a tua palavra, que o Espírito Santo ministrar, Senhor, ela vai e prospere para tudo quanto é enviada, em nome de Jesus. Amém, amém. Amém, aleluia. Glórias a Deus. Nós estamos aqui para mais uma mensagem de submissão e autoridade. Hoje o título da nossa mensagem é aquele que ouve, obedece e sujeita. Aquele que ouve, obedece e sujeita-se. Ou seja, aquele que ouve a instrução de Deus, ouve a palavra de Deus e pratica a palavra de Deus, este é o que obedece e sujeita-se a Deus. Então, são princípios básicos pelos quais Deus se rege, e todo aquele que vem após Jesus, que pega no seu arado e vem após Jesus e não entender esses princípios, quer por uma ignorância ou por soberba, estes não entrarão no reino de Deus. É muito importante que todos entendam esses princípios muito básicos para crescerem espiritualmente e para também beneficiarem da plenitude da glória de Deus. Nós temos o exemplo de temos muitos exemplos de obediência a Deus, muitos exemplos mesmos de grandes heróis da fé que obedeciam, que se sujeitaram e obedeceram a Deus durante o seu ministério aqui na terra, e eles foram grandemente abençoados porque reconheciam a autoridade. Por reconhecer a autoridade de Deus e honrar esta autoridade é o princípio de toda sabedoria, e com toda a certeza é o caminho para a bênção, para as bênçãos de Abraão. Então, temos aqui, segundo a palavra, o título da nossa lição, o que ouve, obedece e sujeita-se. Nós vamos aqui então ao Deuteronômio capítulo 28. Nosso Deus é o mesmo ontem, hoje e eternamente. Ele não muda, mas ele muda de estratégias. Ele não muda porque ele é santo, ele não muda porque ele é soberano, mas quando se trata de alcançar os seus objetivos por causa do inimigo, Deus muda sempre de estratégias para atingir os seus objetivos. Ora, aqui diz, no Deuteronômio 28, a paz e graça de nosso Senhor Jesus Cristo, temos aqui Smith, também juntou-se, Deus seja louvado pela sua vida, e serão bem-vindos todos aqueles que entrarem, seja bem-vindo, para que eu oro para que você aprenda esta lição e aplique a sua vida, se realmente quer ter uma vida eterna com Deus, se realmente quer herdar a casa que o Senhor Jesus tem preparado lá no céu para todos aqueles o qual Ele ama e também o amam. Em Deuteronômio 28 está escrito, é acerca das bênçãos que serão lançadas do Monte Gerazim, ou seja, as bênçãos por obediência. E assim diz o Senhor pelo ministério de Moisés. E será que se ouvirdes a voz do Senhor teu Deus, tendo cuidado de guardar todos os seus mandamentos que eu te ordeno hoje, o Senhor teu Deus te exaltará sobre todas as nações da terra, e todas estas bênçãos virão sobre ti e te alcançarão quando ouvires a voz do Senhor teu Deus. Então, tudo começa por ouvir, e aquele que ouve, o ouvir ouvimos e buscamos a essência
daquilo que nós ouvimos para percebermos e interpretarmos e então considerar se obedecermos, se fazermos, se praticarmos ou não. Então, o ouvir tem a ver com o sentido de considerar, né? Aquele que ouve, ele então pondera aquilo que está a ouvir e vai considerar e vai processar, a mente vai processar se realmente é para obedecer ou não. E Deus nos dá um livre-arbítrio se queremos realmente obedecê-lo, se queremos realmente segui-lo ou seguir ao inferno. Então tudo começa por ouvir. E é o que Deus diz aqui. Será que se ouvires a voz do Senhor teu Deus, tendo cuidado de guardar, ou seja, tendo cuidado de obedecer, tendo cuidado de sujeitar. A paz do Senhor, minha querida. Deus abençoe, seja bem-vinda. Tendo cuidado de guardar todos os seus mandamentos que eu te ordeno hoje, o Senhor teu Deus te exaltará sobre todas as nações da terra. Ora, só se você ouvir e obedecer, então é que será exaltado. Ele diz, honra-me a mim e eu vos honrarei. Né? Honra-me a mim e eu vos honrarei. Seja bem-vindo a todos, Paulo Barros, seja bem-vindo. Vão se juntando, querem deixar aqui os vossos comentários, então sejam bem-vindos ao fazer, para que eu não fuja, não saia do espírito. Então, eu vou focando para que vocês entendam a essência da mensagem e pratique se assim decidir no final. Então, as bênçãos, se você ler aqui em Deuteronômio 28, de capítulo 28, a partir do versículo 2, diz, e todas essas bênçãos virão sobre ti e te alcançarão quando ouvires a voz do Senhor teu Deus. Bendito serás tu na cidade, bendito serás no campo, bendito serás no teu ventre, o fruto da tua terra e o fruto dos teus animais, e a criação das tuas vacas, dos rebanhos, das tuas ovelhas, bendito o teu cesto, a tua maçadeira, ou seja, serás bendito em tudo quanto fizeres. Favores de Deus choverão para todos aqueles que honram a sua soberania. Favores de Deus choverão para todos aqueles que reconhecem a sua autoridade e dão um passo de fé para obedecer a sua palavra e praticá-la. Então, as bênçãos perseguirão. Quer queira, quer não, as bênçãos irão atrás, porque o Senhor se agrada. O Senhor tem muito prazer daqueles que o obedecem e sujeitam. Por quê? Porque para obedecer é preciso fé. E aquele que tem fé agrada a Deus. Temos o testemunho do centurião de Cafarnaum. Ele, quando viu o servo dele jazia muito doente, e ele reconheceu que Jesus podia curá-lo. Então procurou por Jesus e disse, mestre, o meu servo jaz na cama e eu quero que você o cure. E Jesus disse, eu depois passo por lá e o curarei. E ele disse, não, Senhor, eu também sou patrão, e aqueles que eu digo faça isso, eles obedecem, faça aquilo, eles obedecem. Então, se disseres apenas uma palavra, eu creio que esta palavra irá e prosperará para tudo quanto é enviada. E Jesus então ordenou que a enfermidade saísse do servo do centurião e ele ficou sarado. Jesus ficou tão maravilhado que ele disse que em toda a Galileia ele não viu tamanha fé. Já viu? Ele não viu em toda a Galileia, ele não viu a tamanha fé. A fé do centurião reconheceu a autoridade de Jesus, e aquele que reconhece a autoridade de Jesus, reconhece a autoridade de Deus, o Criador, o Pai. O Pai criou o Filho e o Pai enviou o Filho. Por isso é que temos aqui João capítulo 20, capítulo 13, versículo 20, é que Jesus diz, aquele que não recebe os meus enviados, não recebem a mim e nem recebem ao Pai que me enviou. Por quê? Porque o Pai enviou
E ele veio em excelência, ele obedeceu, sujeitou-se ao Pai na íntegra de princípio a fim. E por isso é que lá em Filipenses capítulo 2 está escrito, o apóstolo Paulo testificou, e por isso é que Deus também o exaltou soberanamente, lhe deu um nome que está acima de todo nome, para que ao nome de Jesus todo joelho se dobre, para que ao nome de Jesus toda língua confesse que Jesus Cristo é o Senhor, para a glória de Deus. E se Jesus venceu pela obediência e sujeição ao Pai, então nós, e Ele nos enviou a nós que somos seus seguidores, somos seus discípulos, também venceremos o inferno, venceremos a morte, venceremos as trevas, venceremos o pecado, venceremos a enfermidade, se nós formos seus imitadores, se nós também obedecermos a palavra de Jesus. Porque o Pai enviou o Filho e o Filho nos enviou a nós. E o Pai enviou o Filho a todos aqueles que receberem o Filho serão salvos. João capítulo 14, versículo 6, Jesus diz: Eu sou o caminho, a verdade e a vida, ninguém vai ao Pai senão por mim. E todos aqueles que pegarem no seu horário, Lucas 9, todos aqueles que pegarem no seu horário, vierem após Jesus, obedecerem a palavra e fizerem conforme tudo quanto ele manda, então eles serão amados do Pai e de Jesus e permanecerão no seu amor. E aqueles que Jesus Cristo enviar, quem não os receber, então estão a negar ao Pai e também ao Filho, segundo a palavra de Jesus em João capítulo 13, versículo 20. Nesse caso, dou um exemplo simples, eu estou a vos falar, e se vocês não reconhecem a autoridade de Deus investida em mim, então estão a negar a Jesus e, consequentemente, todos aqueles que negam a Jesus também negam ao Pai, porque ninguém vai ao Pai senão por Jesus Cristo. Ninguém vai ao Pai senão por Jesus Cristo. Sejam bem-vindos, amados. Eu oro para que toda a palavra que o Senhor puder ministrar ao meu espírito, a falar pela minha boca, ela vai e prospere para tudo quanto é enviada. Amados, o que o Senhor diz é que há muitos moradores da terra não vão subir mesmo, porque somente creem, mas não provam a Deus, não dão um passo de fé para provar este amor, para provar a fé que têm. Por quê? Porque a fé só é salvífica quando ela está em ação, quando é uma fé que determina a nossa salvação. A nossa fé tem que ser uma fé salvífica. E a fé salvífica só vem por aquele que ouve e pratica. E esse será galardoado por Senhor Jesus Cristo. Não há outra forma de vencer o inferno. Não há outra forma de vencer as trevas. Não há outra forma de vencer o pecado. Não há outra forma de vencer a morte se não for pela obediência e sujeição. Por isso que o apóstolo Paulo diz no apóstolo Tiago, diz: sujeitai-vos a Deus e resistir ao diabo. Se nós sujeitarmos a Deus, tem que ser por obediência à palavra. Então, muitas vezes, no corpo de Cristo, de uma forma em geral falando, nós negamos a Jesus de várias formas porque nós não ouvimos. E como eu dou um exemplo, há várias formas de uma comunicação não efetiva, porque aquele que não ouve não entende aquilo que lhe é dito e não dá tempo para entender aquilo que lhe é dito, aquilo que lhe é falado ou aquilo que lhe é mandado fazer. Por quê? Porque ele vai falando, vai se falando com ele, mas ele vai respondendo como se ele soubesse tudo, e a todo tempo o líder, que é aquele que está na posição hierárquica superior, tem algo diferente, mas ele toma por usurpação que já sabe, pelo fato de conhecer a palavra. E isso tem levado a muita heresia, e isso tem levado muitos crentes a entrarem na condenação do diabo. Isso tem levado muitos crentes a voltarem ao Egito, ou seja, a voltarem para a perderem a salvação, morrem espiritualmente. E por quê?
porque não ouvem. Não ouvem. De repente todos sabem tudo pelo fato de conhecerem um pouquinho a palavra e Deus está a operar, o Santo Espírito está a revelar, já consegue ouvir a Deus, já fala com Deus e por aí fora. Entretanto, não, quando um líder, Deus unge um líder e ele está debaixo dessa autoridade, ele não se sujeita ao líder, porque de repente ele sabe mais do que o líder, de repente ele pode fazer melhor, ele é mais inteligente, ele prega melhor, ele conhece mais a palavra. Amados, isto tem sido um caos no corpo de Cristo, porque tem sido constante e Deus se entristece. Ele se entristece porque ele quer salvar. E como ele quer salvar, aquele que não ouve não dá lugar a ele para salvar. Então o Espírito Santo se entristece. Ele quer salvar, mas a pessoa porfia, a pessoa contende, não há humildade, não dá lugar para ser curado. Não há, porque ao ouvir é que vem a cura. Se nós ouvirmos e aceitarmos aquilo que a palavra nos está a dizer e a interpretação, a explicação daquele que está a pregar, naquele que está na posição de autoridade, estiver a nos explicar, se nós nos acalmarmos e ouvirmos, amados, o diagnóstico da nossa enfermidade vem por ouvir. Porque eu dou um exemplo muito simples. Muitas pessoas, quando eu vejo que está enferma, está a precisar de libertação, que está a precisar de nascer de novo, da água e do Espírito Santo genuinamente, mas pelo fato de conhecerem a palavra, vamos falando, a pessoa diz, eu estou assim, eu disse, olha, devias fazer assim, assim, assim. Não, eu oro, eu juju, eu faço. E, entretanto, a pessoa está há anos e anos e anos, só queixas, não muda, não há uma mudança, não há um desenvolvimento progressivo de vitória a nível de saúde e está a afetar todas as outras áreas da sua vida. E eu vejo, porque já conheço a pessoa, porque a pessoa fala dos seus problemas, mas sempre que eu tento ministrar algo que Deus revelou para que ela seja liberta e seja curada, eu digo algo e ela contrapõe. Eu digo ela ou ele contrapõe. Tem sempre uma resposta para tudo. Ora, este é um insubmisso, este é um rebelde, este é um altivo e que não dá lugar a Deus. Ele não ouve, né? Está completamente bloqueado. O ouvido dele tem comichão para ouvir. É aquilo que o apóstolo Paulo diz: nos últimos tempos a humanidade, não é, por causa das trevas que cobriram os povos, vão ter comichões, não vão aguentar ouvir a verdade, não querem ouvir. Por quê? Porque é por causa do pecado. As enfermidades, de uma forma geral, vêm por pecado, por causa dos nossos pecados. Amados, não há um justo nem um sequer. Todos pecamos, ninguém é santo. A palavra nos santifica se nós ouvirmos e praticarmos a palavra. Mas se nós ouvirmos a palavra, mas não praticarmos a palavra, se nós ouvirmos a palavra, mas nós se formos arrogantes, formos soberbos, rebeldes, altivos diante de Deus e não aceitarmos que estamos enfermos, que precisamos de ajuda, amados, nós estamos nas trevas, estamos mortos. Deus não vai poder curar. Ele cura se Ele quiser, mas Ele quer que nós entreguemos a nossa vida a Ele. Ele quer que façamos tudo de livre, espontânea vontade, porque onde há o verdadeiro amor, onde há um genuíno amor, não se força. Não se força ninguém a amar ninguém. Não se força ninguém a amar ninguém. Não se força ninguém a dizer ao outro eu te amo, não é? Tem que ser tudo para que seja algo recíproco, tem que ser voluntário, tem que vir do coração para ministrar o coração do outro. Caso contrário, é morto e não é eficaz, não se recebe. E nisso nós temos qual é o exemplo que nós temos aqui? Se nós formos ver Números capítulo 26, temos o exemplo
do Datã, do Abirã. Temos muitos exemplos na Bíblia acerca de desobediência, aquele que também quer ser igual ao líder e maior ainda. Isso chama-se orgulho. É o pecado de orgulho, a pessoa que é altiva, que não deixa ser curado, que não deixa ser ministrado, que não deixa ser abençoado, ela está com o cão de orgulho. É um pecado de orgulho. E o pecado de orgulho, se a pessoa não deixar Deus curar, então o que acontece é que Deus abate. Tão simples como isso, porque não está a dar lugar a Deus. No final, o que vai acontecer? Não vai subir, então será abatido. Aqui, então, em Números capítulo 26, a partir do versículo 9, diz assim: os filhos de Eliabe, Namuel, Datã e Abirão, estes Datã e Abirão, foram os chamados da congregação, que moveram a contenda contra Moisés e contra Arão na congregação de Corá, quando moveram a contenda contra o Senhor. Já viu? Eles não moveram a contenda contra Moisés, moveram contra o Senhor. Ou seja, Deus ungiu Moisés como apóstolo e o irmão de Moisés, Deus ungiu como profeta. E disse a Moisés para consagrar o Arão a sacerdote. Então, era o Arão quem tinha autoridade episcopal para expiar o pecado do povo. Mas o que isso suscitou inveja em Datã, Corá e Abirã, porque eles, por também serem um pouquinho crescidos espiritualmente, não eram maduros, porque aquele que é maduro espiritualmente, esse teme a Deus e faz a vontade de Deus e não quer ir para o inferno, tem medo do inferno. Então esse sujeita-se a Deus e anda com Deus ali, endireitando sempre as suas veredas. Mas aquele que aquele que é crescido, mas não é maduro espiritualmente, esse vai continuar contendendo com Deus. Este só não contende com Deus se ele tiver um coração humilde e manso, como Moisés tinha, um coração segundo o coração de Jesus Cristo. Ele é humilde e manso, é paciente, é longânimo, é benigno, é misericordioso. Ele espera que nós nos arrependamos, apesar de estarmos cheios de pecado, mas ele espera sempre para que nós nos arrependamos. Ele nos dá tempo, por isso é que o amor dele é sofredor. Mas, e aqui, eles, o que é que estavam a fazer? Deus deu autoridade sobre Moisés e o Espírito de Deus estava revestido em Moisés. O Espírito de Deus estava investido em Moisés para cumprimento de uma missão, para que Moisés levasse o povo à terra prometida. Ora, a unção, o poder e a autoridade de Deus estava sobre Moisés. E Deus disse a Moisés para ungir o Arão como líder da congregação dos santos, da igreja. Então, quem é Datã, Abirão e Corá, para também dizer que o Senhor fala por eles, porque eles desafiaram a autoridade do Moisés e do sacerdote Arão, dizendo que o Senhor também fala por eles, que eles não têm autoridade para governar o povo, só eles, que eles também tinham. Ou seja, o Datã, Corá e Abirá estavam também a desafiar a autoridade deles, porque Deus também falava por eles, porque eles também têm autoridade e eles também podem dar opinião, eles também podem ministrar o povo, eles também podem falar no altar. Ai, amados, esta é a coisa mais triste, porque em todo o mundo, na congregação dos santos, há esse espírito de orgulho que o Satanás lança exatamente para levar o povo ao inferno. Amados, se você não quer parar o inferno, se você tem esse espírito, começa a se arrepender.
Começa a se arrepender, porque eu vou te dizer com toda sinceridade, você não vai entrar no reino dos céus, porque foi por isso que Deus atirou Lúcifer de lá. Então ninguém vai sair da terra e ir para o trono de Deus com esse espírito. Então você não se salvará. Então o que temos que fazer é ser humildes, construir em nós esse espírito de humildade, mas é preciso buscar muito a Deus, pedir a Deus para trabalhar conosco nessa área, para nos libertar. E então, quando Deus nos libertar, Ele é poderoso para transformar o coração de pedra em coração de carne. Ele é poderoso para fazer todas as coisas novas. Apocalipse capítulo 21, versículo 5, ele diz que eu, Deus, eu sou poderoso, eu faço todas as coisas novas. Então, um coração contrito, um coração que teme a Deus, ele não vai desprezar. E se você se humilhar debaixo da mão potente do Senhor e clamar ajuda, Senhor, arranca esse acã de mim, arranca esse espírito que estava em Datã, no Corá e no Abiré, o espírito que fez com que o Senhor os abatesse todos, Senhor, se há em mim, Senhor, arranca, lança no fogo, porque a tua palavra diz, Senhor, que mais vale, se um braço te está a condenar, mais vale cortar o braço para que todo o resto do corpo entre no céu santificado. Então, se o meu coração, você fala ao Senhor, se o meu coração está a pecar contra ti, Senhor, se o meu coração é um coração altivo, que se eleva, como o Lúcifer fez, Senhor, em nome de Jesus, arranca isso de mim. Eu quero a tua cura, Senhor. Eu quero a tua cura. E você clama, Senhor, você lê Isaías 53 e profetiza, pelas pisaduras de Jesus, eu estou liberta, eu estou curada, eu estou sarada, pelo poder do sangue de Jesus que me comprou, que me lavou, que me purificou, me transportou do reino das trevas para o reino do amor do Pai. Cristo já me resgatou da maldição da lei, Ele se fez maldição por mim, para que as bênçãos do Abraão chegassem até mim. Eu hoje sou liberta, eu estou sarada, eu tenho meu coração sarado. Eu chamo, Senhor, eu profetizo para a minha vida, eu chamo a existência o espírito de humildade, o espírito de mansidão, para que eu seja moldada, para que eu seja instruída no caminho do Senhor, para que Ele me ajude a endireitar as minhas veredas, para que o dia que quando a trombeta soar, eu também suba com meu Senhor. Eu não quero ser como aquelas noivas negligentes, mas eu quero ser como aquelas noivas prudentes que se enchem do primeiro amor, que servem, adoram a Deus em espírito e em verdade e buscam unção no Espírito Santo, tenham comunhão com o Espírito Santo, ouvem, obedecem e se sujeitam às autoridades de Deus, honram a Deus com sua presença, honram a Deus contribuindo para que o evangelho do Senhor também vá adiante, honram a Deus servindo ao Senhor, evangelizando os seus vizinhos, a sua família e por aí fora. Então você tem que buscar a cura divina para se libertar deste acã, porque este é um acã que mata. O salário do pecado é a morte. O Lúcifer morreu assim, morreu espiritualmente assim e manteve assim, e Jesus Cristo o julgou, o condenou e tirou a chave da morte da sua mão, nos deu a chave da vida. Ele não tem poder em nós. Isso, você só vai experimentar o poder de Deus, a unção de Deus, sentir a unção do Espírito Santo, se você realmente buscar se render, rasgar as vestes para ressuscitar desse espírito, para tirar, para Deus arrancar desse espírito e você se ressuscitar dos mortos espiritualmente. Então, esse desafio, eles ao desafiarem ao Moisés e o Arão, eles não desafiaram a Moisés e o Arão, eles desafiaram a Deus diretamente, porque a autoridade, amados, o título vem com a autoridade de Deus. Muitos não entendem isso, entendem que aquela pessoa agora é pastor, agora é pastor, pastor. Amados, não façam tal, porque o título, mesmo que o título tenha vindo do homem, mas nós não temos discernimento, nós não temos a sabedoria, nós não sabemos que veio do homem, honra a só.
Faça a sua parte e deixa o resto com Deus, porque nós não sabemos se a pessoa foi mesmo galardoada, o título veio de Deus ou de homem. Então, para ter temor diante de Deus e não pecar, honra. Ore pela pessoa. Se você achar que esse título não veio de Deus, ore, mas honre. Se é pastor, é pastor. Dá a César o que é de César, dá a Deus o que é de Deus. Não corra o risco de cometer o pecado de blasfêmia, porque você não sabe que espírito está mesmo revestido na pessoa. E é isso que fez com que o Datã, Corá e Abirá pecaram contra o Senhor. Eles não quiseram ouvir a Moisés e o Arão. Eles explicaram a eles que Deus deu-lhes a ele autoridade. Quando eles foram desafiar o Arão, quem é que vos pôs por sacerdotes para nos governar? Foi o Senhor. Ora, no dia que o Moisés foi ungido, ninguém viu, mas Deus fez o Arão saber que ele iria levantar os braços ao irmão. Por isso é que Deus, em sonhos, falou ao Arão para ir ao deserto se encontrar com o Moisés. E Deus tinha dito a Moisés que já instruiu ao Arão para se encontrar com ele. E isso comprovou, os dois tiveram um encontro real, que Deus, pelo seu Espírito, ele assim o fez. Ora, o Arão é quem pode provar quem é o Moisés. Não é? O Arão, porque Deus pôs-lo por profeta. E Deus deu ao Arão, a Moisés, o cajado, para que pelo cajado ele possa mostrar ao povo que o Espírito de Deus estava nele. É pelo cajado que ele fazia sinais, prodígios e maravilhas, e Deus provava ao povo que ele é vivo, que ele é real. Eu dou um exemplo aqui no meu ministério. Deus, para fazer a mesma coisa, para provar que eu sou realmente uma ungida dele, o que é que Deus fez? Deus levantou a minha irmã Alexandrina e levantou a pastora Cristina. E por mim ele falou, Cristina, Alexandrina, não, ele falou primeiro, vasos de honra, Cristina, Alexandrina. Ora, a Alexandrina não obedeceu, não se sujeitou a Deus, mas a Cristina se sujeitou. Deus tinha muitos planos e um deles era para que elas fossem testemunhas de quem eu realmente sou em Cristo. A Alexandrina não ficou, então não consegue testemunhar que eu realmente sou quem eu digo que sou, mas a pastora Cristina consegue. Porque Deus treinou-a na visão, a experiência que ela viu e experimenta, vivencia, e ela testemunha com fé, e isto é tal e qual aquilo que o Arão fez do Moisés. O Arão falou ao povo que Moisés era ungido de Deus, e que para que o povo cresce e ouvisse aquilo que ele dissesse, porque não vem dele, mas vem de Deus. Amém? Então, nós, para evitar que você caia em condenação, ouça apenas. E não julgue, não condene, não, porque você vai acabar por pecar contra Deus. Você vai acabar por cometer o pecado de blasfêmia. O pecado de blasfêmia. Então, não faça tal, porque Deus quer salvar. Deus não levanta nenhum líder para condenar ninguém. Jesus Cristo, ele disse, eu não vim condenar, eu não vim ao mundo para condenar, eu vim ao mundo para salvar, para que ele veio ao mundo para que o mundo fosse salvo por ele. Então, quem é este líder que Deus vai levantar, que começa então a condenar tudo e todos? Então, isto não é divino, isto não é de Deus. Então, nós temos que cooperar com Deus, porque se realmente nós não aprendemos os princípios pela qual Deus se rege, se nós não aprendemos o princípio de obediência e submissão, nós não vamos ter um lugar no corpo de Cristo, porque ninguém pode estar numa congregação e quer servir e desafia a autoridade do líder e fica por isso mesmo. Não fica por isso mesmo, amados. Não dá, porque
É como se tivéssemos, vamos dar um exemplo de casa, não é? Um pai e a mãe e os filhos. De repente o pai manda, a mãe manda e os filhos também mandam. Ora, onde é que está a hierarquia? Onde é que está a ordem? Onde é que está a lei? Onde é que estão os valores morais? Onde é que está a organização? Não há lei, não há ordem, não há organização, todos falam, todos acham, todos podem e onde é que vão parar? Não é? Numa casa assim, nada funciona. E com Deus, não funciona assim. Deus é um Deus organizado. Ele é um Deus de princípios. Ele é um Deus de lei. Lei e regras. Os protocolos não interessam. Como você vai fazer para obedecer a Deus? Agora é contigo. Mas que sem obediência, sem submissão, ninguém verá a Deus. Esta é uma verdade, porque nós, para obedecermos a Deus, o que vai acontecer, nós vamos santificar o nome de Deus. Jesus Cristo, ele santificou o nome de Deus. Se você for lá ler em João 17, ele diz: Pai, agora que eu glorifiquei o teu nome, também glorifica o meu nome. Quando eu também estava contigo antes da fundação do mundo. Ou seja, ele santificou o nome de Deus porque ele se sujeitou a Deus. Ele foi consistente, ele honrou a Deus, ele se sujeitou ao Pai. Apesar de ser filho, ele entendeu a posição dele. Ele veio numa missão. Então, o Pai é o patrão e ele é servo. Ele veio como servo. Então, cada um de nós, se queremos ser bem-sucedidos, nós temos que entender o nosso lugar. Nós temos que entender a posição eclesiástica, a hierarquia. Nós temos que entender quem está na posição hierárquica, numa posição superior, quem está na posição inferior e quem está na posição paralela. Eu dou um exemplo, a hierarquia que Deus instituiu, primeiro, ele pôs primeiro os apóstolos e depois pôs os profetas e depois pôs os evangelistas e depois tem ali os pastores, os pregadores, os mestres e outros por aí fora. Ora, um evangelista com dom de evangelista, ele também profetiza, ele também tem sonhos, ele também tem visões, porque sonhos e visões são instrumentos de trabalho espiritual. Porque aquele que tem uma missão, quanto mais alto for a missão, mais perseguição nós sofremos, mais perigos nós temos, nós ficamos expostos a mais perigos de demônios, de Satanás. Então, Deus nos reveste com estes dons para que nós andemos em alerta, para que nós saibamos quem é quem e como agir. Ele não só mostra, mas ele também nos instrui a fazer assim, faz assim e faz assim. Isso é para nós espada e é também escudo. É escudo para nos proteger e espada para o inimigo. Se aquilo que ele nos está a mostrar é perigo, então nós sabemos qual é a arma que vamos usar. Se aquilo que ele nos está a mostrar é bênção, então nós nos alegramos e chamamos a existência. Ora, nem todos, normalmente os evangelistas, de uma forma geral, o genuíno, aquele que tem o dom, ele tem sonhos e visões. O exemplo que podemos dar na Bíblia é o Filipe, não é? Atos 8, ele tinha sonhos, tinha visões, Deus transladava o Filipe de uma parte para outra. Ele foi poderosamente usado em toda a Samaria, naqueles tempos em que o evangelho era perseguido. Ele pregou o evangelho debaixo do fogo, consistente e persistente, mas ele não parou e levou muitos a salvação. Muitos são assim, mas há outros que têm um dom, mas devido ao talento, podem ter o dom de evangelista, mas podem ter o talento talento, podem ter o dom de evangelista, então tem um talento 2 ou 3 talentos, podem ter o dom de evangelista, podem ter 5 talentos. Então aqueles que têm 5 talentos ganham muito mais almas, fundam igrejas em todo o mundo, mas eles não quer dizer que são apóstolos.
Porque os apóstolos têm outro estatuto, não é? Os apóstolos operam em todos os dons, o evangelista opera no dom de evangelista, mas um apóstolo opera em todos os outros dons. Então, Jesus Cristo era apóstolo e todos os apóstolos ceiam com Jesus Cristo. Ora, se você é um evangelista, você pode, ou um profeta, você pode estar debaixo de autoridade de um apóstolo, mas alguém com dom de apostolado já fica com dificuldade de estar debaixo de autoridade de um profeta ou de um evangelista. Por quê? Porque ele vai querer, ele tem maior revelação, ele tem maior capacidade espiritual, estrutura também espiritual, para ver aquilo que até mesmo nem o profeta nem o evangelista vê. Por quê? Porque é a posição hierárquica que Deus instituiu para que haja ordem. Então, os profetas têm que se sujeitar aos apóstolos. Todos os outros dons que estão embaixo do apostolado têm que se sujeitar. E um apóstolo com outro apóstolo, eles estão na hierarquia paralela. Vamos dar um exemplo. O apóstolo Paulo, agora eu não estou a ver qual é o capítulo, o apóstolo Paulo repreendeu severamente o apóstolo Pedro. Por quê? Porque ele saiu fora do espírito, deixou de praticar as doutrinas rudimentares que Jesus Cristo os ensinou a todos, estava a pecar gravemente contra o Espírito Santo, e o apóstolo Paulo, ungido pelo poder do Espírito Santo e pelo Espírito Santo, ele repreendeu severamente o apóstolo Pedro para que ele endireitasse as suas veredas. Ora, ele pode fazer isso, mas já um profeta, se ao ver um apóstolo nestas circunstâncias, se Deus não disser a ele para o fazer, se ele for fazer sem autorização de Deus, ele estará em pecado. Então, quem aí pecou contra o Moisés? O Arão. O Arão aí em Números 12, aleluia, né? Em Números 12, aqui temos o pecado do Arão e da Miriam. Eram os dois profetas, mas o Arão era profeta maior e a Miriam a profeta menor. A Miriam era levita, o Arão era sacerdote. Ora, eles acreditaram que o Moisés pecou contra o Senhor quando ele se juntou a uma mulher da Etiópia, que eles dizem aqui, a mulher cuxita. Ora, eu não acredito que eles pensaram, eles foram movidos pelo espírito de cobiça, porque Deus usava-se de Moisés poderosamente e Deus falava com Moisés cara a cara, falava com Moisés boca a boca. E é assim que um apóstolo, o verdadeiro apóstolo, genuíno apóstolo, ouve Deus, fala com Deus, Deus fala com ele, dá instruções específicas, porque Deus é o primeiro interessado que o plano dele se cumpra na vida do povo que ele reservou para que o apóstolo o implementasse uma visão para aquele povo. Ora, eles, o Arão e a Miriam, o que é que eles fizeram? Eles, ao invés de orar a Deus, e já que acharam que o Moisés caiu em transgressão, eles deveriam ter orado a Deus. Olha, Pai, nós trazemos o nosso líder no trono da tua graça, e então conta os factos, assim, e depois então você diz aquilo que você acha que não devia, que não devia. Oh Pai, é assim, a palavra de Deus diz assim, mas está a acontecer isso, Senhor, eu venho pedir, Senhor, que faça a tua justiça, ou dá sabedoria a teu líder, guia, Senhor, guia, que ele também é muito atacado pelo Satanás, porque se o líder cai, as ovelhas se espalham. Este é um plano de Satanás. Senhor, cura, o Senhor liberta, o Senhor abre os olhos do entendimento dele, para que ele ouça a tua voz, para que ele implemente aquilo que tu queres e não aquilo que ele quer. Não, eles não foram de moda, eles também disseram que Deus também fala por eles. Você pode ler o número 12. Deus também não fala por nós, então somos nós agora quem vamos levar o povo, porque o Moisés pecou. Ora, amados, isso foi a coisa mais penosa
não é? A Miriam foi castigada porque Deus apareceu logo em defesa do Moisés. Por que Deus apareceu mesmo que Moisés estivesse em pecado, amados? Por que Deus apareceu em defesa de Moisés? Porque era o espírito dele que estava revestido em Moisés. Então, quando nós reverenciamos a um líder, não é o líder, mas é o Espírito de Deus que está revestido no líder. E é isso que muita gente não entende, por isso é que desrespeita o líder, por isso é que a igreja do corpo de Cristo está enfermo, porque acham que pelo facto de líder estar em pecado, ele também pode falar e pode apontar o dedo, pode criticar e pode pregar contra aquele líder. Mas vamos ter cuidado. Vamos ter muito cuidado com isso. O corpo de Cristo está enfermo por causa de pecado de blasfêmia. O pecado de blasfêmia vem por não reconhecer a autoridade de Deus investida no líder. O pecado de blasfêmia vem por não se submeter à autoridade deste líder ungido por Deus. O pecado de blasfêmia vem por desrespeitar a autoridade e soberania de Deus. E isso entristece o Espírito Santo e provoca a ira em Deus, e Deus abate. A igreja de Cristo, mais de metade, Jesus Cristo me disse, Ana, eu se vier hoje, mais de metade das minhas igrejas não sobem. E por que apostasia? E a apostasia endurece o coração. A apostasia tem como consequência endurecer o coração. E um coração endurecido é um coração corrupto. E mais de metade das igrejas do Senhor Jesus está assim, mas ele está no controle, ele está a trabalhar, ele não se conforma com aquilo que o diabo faz, porque ele sabe que o Pai é maior do que o inferno. O Pai enviou a ele já venceu o inferno, então todos aqueles que nele creem, então também vencerão o inferno. Então, vemos aqui em Números 12 que Deus castigou a Miriam com a lepra, e também o Arão não foi de modas, ele também foi castigado, e os filhos também foram castigados, porque também desobedeceram a Deus em levar o fogo estranho para a casa de Deus. Amados, tem muito que aprender, não é só ouvir uma boa pregação, uma boa instrução, mas o proveito de ouvir uma boa pregação, uma boa instrução, é aplicá-la na tua vida, se isso foi de acordo com a tua necessidade. E o maior galardão ainda é quando nós reconhecemos que estamos em pecado. E por quê? Porque o Espírito Santo vai se agradar e ele vai cooperar conosco e ele vai nos ajudar a arrepender-nos mais ainda, ele vai nos limpar, vai nos purificar e nós vamos produzir frutos de justiça de Deus. Então, o trabalho para produzir frutos de justiça de Deus. Há vários, eu vou falar ao longo desta semana e alguns dias acerca de submissão, obediência e submissão, de várias formas que o corpo de Cristo tem pecado contra o Senhor, e não só aquele que diz que não vem à igreja porque o corpo de Cristo peca. Esta palavra também vai se aplicar a este, porque, amados, o corpo de Cristo se peca, nós não vamos à igreja por causa do irmão, nós vamos à igreja por causa da palavra de Deus que está na congregação dos santos. É a palavra de Deus que nos vai ajudar a libertar e a conhecer mais nosso Criador. A tendência é que muitos dizem, eu também conheço a palavra, por isso é que estão a pecar, porque não deixaram de ouvir a Deus, já não ouvem a Deus, já não se sujeitam a Deus, porque também conhecem, porque também leem. Amados, não. Se Deus pôs hierarquia no corpo de Cristo, e chama-se hierarquia eclesiástica, é porque ele sabe o que ele está a fazer. Então, ele não vai pôr um apóstolo e dar o mesmo dom a um pastor. Ele não vai colocar um apóstolo e vai dar o mesmo dom a um diácono, a um presbítero, a um profeta e a um evangelista. Pois não. Porque
Não faz sentido. Se todos podem fazer a mesma coisa, amados, de que adianta? Mas ele se pôs uns por apóstolos. É por isso que o apóstolo Paulo disse: nem todos são apóstolos, nem todos são pregadores, nem todos são profetas. Cada um tem o seu lugar, porque é Deus quem unge cada um com seu dom. E se você não reconhece essa autoridade de Deus, você vai cair na condenação, e no dia que a trombeta soar, você não sobe. Apóstolo é apóstolo, profeta é profeta, evangelista é evangelista, pastor, mestre é mestre, cada um no seu lugar. Cada um no seu lugar. Deus aqui em Números 12 disse a Arão e a Miriam, que vamos ver, só para não ficar na minha palavra, aqui em Números 12. E falaram Miriam e Arão contra Moisés por causa da mulher cuxita que ele tomara, porquanto tinha tomado a mulher cuxita. E disseram: porventura falou o Senhor somente por Moisés? É isso que eles disseram e pecaram contra o Senhor. Porventura falou o Senhor também somente por Moisés? Não falou também por nós? E o Senhor ouviu o que eles disseram. E era o varão Moisés muito manso, mais do que todos os homens que havia sobre a terra. Já viu? Deus escolheu Moisés. Moisés, em primeiro lugar, ele foi predestinado. Ele sobreviveu a todo o ataque do faraó, porque Deus tinha uma missão para ele. O povo clamou por causa da escravidão. Deus preparou um caminho. Deus ouviu o socorro, o clamor do povo. Deus preparou um caminho, e esse caminho era Moisés. Então, o Espírito do Senhor, desde que ele veio ao mundo, ele já foi ungido no ventre da mãe. Então, o Moisés não é Arão, o Moisés não é Miriam. Então, há diferença, porque Deus o apontou no dedinho, tal, ele foi apontado. Ora, e logo o Senhor disse a Moisés e a Arão e a Miriam: vós três saem da tenda da congregação. E saíram eles três. Então o Senhor desceu da coluna de nuvem e pôs a porta da tenda, e depois chamou Arão e a Miriam, e eles saíram ambos. E disse o Senhor: ouvi agora as minhas palavras. Se entre vós houver profeta, eu, o Senhor, em visão, a ele me farei conhecer, ou em sonhos falarei com ele. Se estão a entender? Ele diz: se há no meio deles o profeta, é desse jeito que Deus fala ao profeta. Ao profeta Deus fala em sonhos e visões. Não é assim com o meu servo Moisés, que é fiel em toda a minha casa. Boca a boca falo com ele, e de vista, e não por figuras, pois ele vê a semelhança do Senhor. Porque, pois, não tiveste temor de falar contra o meu servo, contra Moisés. Já viram? E vai você agora levantar-se contra o servo do Senhor, ungido, que está a ocupar, não importa que seja o apóstolo, se estiver um pastor na posição de liderança. Eu agora deixei a pastora Cristina, ela está na posição de liderança na igreja. Vai você levantar contra ela? Não estará a levantar contra ela, estará a levantar contra o Espírito Santo de Deus que está sobre ela, e vai estar a levantar contra a autoridade de Deus investida em mim, que eu ungi a ela para estar ali segundo a vontade de Deus. Então, aquele que se levantar contra ela, que não a respeitar, que por a apóstola não está aqui, e vão pensar que podem fazer o que quer. Amados, é você quem vai cair na condenação do diabo, porque Deus está a ver. Ele não levanta um vaso, ele não treina e capacita, aprova e envia um vaso, um servo para a seara, para
para que venham escarnecer dele. Então, aqui nós vimos a diferença. Deus não fala com os profetas da mesma forma que ele fala com os apóstolos. Os apóstolos são os apóstolos, profetas são profetas. Então, ele usa mecanismo para falar com cada um, porque no corpo de Cristo, quando se trata de posição eclesiástica, há diferença. Há diferença de hierarquia. Então, há que respeitar essa hierarquia, e aquele que não reconhecer a autoridade daqueles que estão posicionados hierarquicamente superior, então vai cometer o pecado, porque não reconhece a autoridade de Jesus neste servo, e vai cair na condenação do diabo. Amém, amados? Eu oro para que você tenha entendido e não peque mais. E se arrependa, se pecou no passado, endireite as tuas veredas, busque ao Senhor para que Ele então possa te ajudar a vencer o espírito de insubmissão às autoridades instituídas por Deus no mundo, na igreja, em casa, ou seja, em família, no emprego, em todo lado há hierarquias. Então nós temos que reconhecer a autoridade e respeitá-las, mesmo que eles estejam errados, mesmo que eles estejam a fazer alguma coisa errada, deixa com Deus. Ora, porque se você for interferir, você vai pecar, você vai achar que está a fazer bem, porque ele é um tirano, ele não está a fazer bem, mas você vai estar a pecar, e de certeza que você não quer, quando sair quando o Senhor retirar o espírito e recolher o espírito dele, e o teu corpo for à terra, você de certeza não quer que a tua alma vai dar de caras com o anticristo. Você quer que a tua alma vai dar de cara, vai dar de frente com Jesus Cristo, porque é Ele que é o pastor da nossa alma. Amém? Ó Pai querido, em nome de Jesus eu oro para que essa palavra ela vá e prospere para todo quanto é enviada. Pai Santo, continua, Senhor, a trabalhar em cada um de nós, nos nossos corações, a convencer-nos do pecado, da justiça e do juízo do Senhor. Nós queremos, Senhor, que quando soar a trombeta, nós estejamos preparados, Senhor, imaculados, com as nossas vestes lavadas no sangue do Cordeiro. Então as vestes só são lavadas no sangue do Cordeiro pela obediência e submissão às autoridades instituídas por Deus aqui na terra, em todos os organismos. Senhor, ajuda-nos, Senhor, a sujeitar a Deus. Fortaleça a fé, Senhor, a nossa fé. Ajuda-nos, Senhor, a dar-nos um coração disposto a obedecer. Guia os nossos passos na tua verdade. Estabeleça o teu trono em nós, Senhor, na nossa vida, no nosso coração. Senhor, ajuda-nos a sujeitar, a mortificar os nossos membros para a rebeldia. Ajuda-nos a mortificar os nossos membros para tudo quanto é idolatria da nossa vontade, do nosso acho, do nosso eu. Senhor, remova de nós tudo quanto constitui pecado diante do teu trono. Senhor, remova de nós tudo quanto tem como resultado a morte da nossa alma. Livra-nos, Senhor, da tentação. Livra-nos, Senhor, da maldição. Coroa-nos, Senhor, de toda a tua benignidade, da bondade, do amor. Seja paciente conosco, Senhor. Nós vamos nos esforçar e ter bom ânimo, e nós sabemos que a tua palavra diz: sobre muito, sobre pouco foste fiel, sobre muito te colocarás. Mas, Senhor, ajuda-nos, Senhor, a manter o nosso candeeiro aceso, Senhor, com chamas dos fogo do Espírito Santo, do primeiro amor, para que quando vieres, Senhor, encontrares com o nosso coração cheio do amor, a bater forte por nosso amado, aquele que venceu, aquele que era, aquele que é, aquele que virá em glória, poder, força e majestade, buscar a sua igreja, aquela que combateu o bom combate da fé e do amor, e por uma coroa trocou. Senhor, em nome de Jesus, ajuda a todos a subir, Senhor, em nome de Jesus, que ninguém fica, Senhor, todos aqueles que estão a ouvir, Senhor, que ninguém fique, Senhor, para poder ser um oprório, mas que todos glorifiquem o teu nome, assim como Jesus Cristo glorificou o nome do Pai, em nome de Jesus. Amém, 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 amém. Um bem-aja, amados, até amanhã, se Deus quiser. Um bem-aja.